Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu canal de futebol aqui do YouTube. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aí dessa, digamos, situação polêmica / inusitada. Inusitada não, porque já aconteceu diversas outras vezes e revolta grande parte das pessoas, assim como eu, que adoram ver o bom futebol, que é o caso aí que aconteceu na última semana do Lucas Paquetá lá em jogo pelo Campeonato Francês, que ele foi dar uma carretilha lá, fazer um drible assim de efeito, mirando o gol. Nós vamos discutir bastante sobre isso aqui. Foi dar uma carretilha e acabou sendo advertido pelo árbitro com um cartão amarelo. Mas antes de nós nos aprofundarmos, galera, nesse assunto e todos os aspectos que envolvem esse assunto, que, digamos assim, é bastante, entre aspas, complexo, que envolve arbitragem, entre diversas outras coisas, não menos importante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe sempre o like no vídeo se você gosta do nosso conteúdo. Ajuda a impulsionar o vídeo a cada vez que ele recebe mais likes. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Partiu para o vídeo, vamos lá! Bom, Pablo, vamos começar aqui debatendo essa coisa absurda. Eu já abro aqui esse vídeo perguntando pra você, cara, o futebol tá chato? Ficou chato acompanhar o futebol de hoje em dia? Porque, digamos, se o Ronaldinho Gaúcho jogasse até hoje o que ele fazia no passado, fizesse hoje, digamos, eu acho que ele seria expulso todo o jogo, porque não consigo conceber a ideia de o cara querer fazer um drible de efeito. O futebol tem essa magia, sempre teve essa magia do cara querer driblar e tal, fazer uma jogada assim com partir pro gol para fazer o gol. Quantas vezes nós já vimos, aí eu tô pegando o Ronaldinho Gaúcho como exemplo, mas tem diversos outros jogadores. O Ronaldo Fenômeno fazia dribles assim também, ele era característico, principalmente na Inter de Milão. No Real Madrid ele também fazia aquela pedalada dele, pedalada de forma ereta assim, ele pedalava assim, bem rápido e driblava o goleiro e fazia o gol. Então isso, de certa forma, é a alma do futebol, é a essência do futebol, e que eu acho que cada vez mais está se perdendo essa essência. E com essa palhaçada aí, dessa arbitragem, com essa nova regra aí de querer punir os jogadores que tentam, de certa forma, um drible assim de efeito, com objetivo sempre mirando o gol, às vezes é para provocar o adversário. Aí a gente até pode discutir se é válido ou não a advertência do árbitro para com o atleta, mas assim, sempre driblando com o objetivo de fazer o gol, eu acho que isso aí vai acabar de vez com o futebol e é bastante complicado e muito difícil de entender uma situação como essa pela qual passou o Paquetá. Cara, é simplesmente ridículo, tipo, não tem nenhum sentido, independente do cara tá fazendo lance ali para humilhar o adversário ou não. É do futebol, é uma coisa que não é nenhum contra-jogo. Você pode até querer citar questão de respeito, mas é teu adversário, então dane-se, deve ter um problema com ele. Cara, isso é uma coisa ridícula, até porque, assim, se é do futebol, não é nenhum antijogo, nem nada do tipo, é um recurso aí que os jogadores, a maioria dos jogadores, principalmente os jogadores muito habilidosos, usam para abrir espaço, para ter uma jogada a mais. É lógico que tem os jogadores peladeiros, aqueles firulentos, igual, sei lá, o Flamengo já tem dois, né? Tem o Michael, tem o Kennedy e tal, entre outros. A gente pode falar entre outros aí que gostam de fazer essa firula só por fazer mesmo, sem nenhum objetivo. O Neymar até, apesar de ser um grande driblador, é um cara que gosta muito de fazer essas firulas assim, sem nenhum objetivo, pelo simples fato de querer fazer, de querer irritar o adversário, assim como os adversários irritam eles também com as faltas, com os tostões, etc. Mas eu acho que é assim, né? É aquela regra, é tudo que vai e volta. Se você dá o drible, você pode, sei lá, tomar um turrão, tomar uma falta, entrada mais dura e tal, porque é do jogo. Acho que quando você vai para tentar driblar o adversário vai para tentar parar a jogada, para tentar acabar com o lance. Então é do futebol e é o 1 contra 1, né, que a gente costuma dizer no basquete, onde você chama o seu adversário para 1 contra 1 e vai ganhar quem
tiver a melhor disposição ali na hora ali para tomada de decisão. Ou vai ser o atleta do drible, que vai tentar prever ali o que o adversário vai tentar fazer, ou vai ser o defensor, que vai antever o drible e vai tirar a bola, fazer uma falta, parar a jogada, etc. A questão do Paquetá foi uma questão que já aconteceu com o Neymar na França. Eu tô falando França porque fora da França eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer fora da França. Na França isso daí começou a se popularizar pelo Neymar. Tem até aqueles dribles que ele dá no meio de campo, aquela mãozinha que ele oferece pro jogador adversário e depois ele tira a mão quando o jogador adversário dá a mão. Então as pessoas... Rapidinho, eu duvido se o Cristiano fizer isso, por exemplo, o que o Cristiano gosta de dar uns dribles desses aí, em direção ao gol, que a gente sabe muito bem, a gente conhece o Cristiano Ronaldo, se ele vai tomar cartão amarelo na Premier League, eu duvido. Vai, cara. Assim, é óbvio que pode ter acontecido em outras ligas, óbvio, porque tem várias ligas, são várias situações diferentes uma das outras. Mas eu nunca vi isso acontecer em outras ligas. Eu, acompanhando, nunca vi isso acontecer, que deu repercussão. O que eu vi mesmo foi esses dois lances, do Neymar e do Paquetá, e consequentemente os dois são dois brasileiros. Então, o Neymar a gente não é que entende, porque isso não é certo, mas a gente sabe o porquê essa marcação com o Neymar, porque o Neymar é aquele cara que gosta de provocar, aquele cara que, quando é provocado, ele parte para cima para tentar humilhar o adversário, para tentar se mostrar melhor, superior e tal, e eu nem acho isso errado, é do jogo dele, então ele tem mais é que fazer isso mesmo e arcar com as consequências depois. Se não que o adversário tenha o direito de quebrar a perna dele para fazer isso, mas o adversário obviamente vai tentar entrar mais forte para tentar parar a jogada, e o Neymar vai ter que sofrer o impacto. Então eu acho que já que ele dribla desse jeito, gosta de fazer esses tipos de jogadas, ele já tem que ter na cabeça que isso vai acontecer. Na questão do Paquetá, o jogo já estava 3-1, estava no finalzinho, ele pegou a bola ali na lateral esquerda, né, na direita ali do time adversário, na esquerda do Lyon, e ele tentou dar uma lambreta no adversário para dar continuidade na jogada. Se a gente reparar, se ele acerta a lambreta, ele está livre. Ela ia parar a jogada para dar um cartão amarelo para Paquetá. Isso seria o quê? Falta pro adversário? Cara, é contrassenso. É absurda e fora de todas as regras possíveis, cara, porque o drible é um recurso para você liberar espaço e dar continuidade na jogada. Como eu falei, tem vários tipos de dribles e várias horas que você pode usar esse drible ou não. Isso daí é a critério do jogador. Obviamente que quem usa esse drible a favor do ataque, em direção do ataque, ele está usando esse drible eficaz, com bastante eficácia. Agora, se você está fazendo esse drible por fazer, só para humilhar o adversário, alguma coisa do tipo, você tem todo esse direito, mas fica por isso mesmo. Mas não é absurdo, completamente absurdo. Não, Imagina você expulsar alguém do jogo, vamos supor que o Paquetá tivesse o amarelo. Ele ia expulsar o Paquetá, porque ele ia receber um segundo amarelo, o cara ia ficar fora do próximo jogo. Eu não sei se o próximo jogo é importante ou não, porque eu não acompanho o campeonato francês, mas ele poderia fazer falta, e faria falta, porque ele é o principal jogador do Lyon hoje em dia, tá jogando muito o Paquetá, e por causa de um drible que ele tentou dar e foi visto como provocação ao adversário. Isso é um completo absurdo. Não, eu acho que as provocações do no basquete tem até um nome para isso, quando o jogador é provocado, eu vou lembrar aqui, mas enfim, tem até um nome para isso, quando o jogador é provocado. Essas provocações existem também no futebol dentro de campo e nada é feito. Não, a todo momento, e querem punir o cara que tenta com uma jogada assim de brilhante, tentar abrir espaço e partir pro gol com uma jogada diferente, para tentar mudar assim, o placar pro seu time, entre outras coisas. Mas assim, cara, você definiu bem, Pablo, é um completo absurdo. Eu acho que seria pior ainda se ele tivesse sido expulso, que ia tomar proporções assim absurdas, e isso é recorrente na França, principalmente está acontecendo com o Neymar, como você falou bem, cara, e é inconcebível para mim, porque eu acho que a arbitragem, atualmente nós sabemos que a arbitragem é um desastre, a arbitragem mundial
é um desastre de maneira geral e eles querem, principalmente com essas novas regras aí, tentar botar um pouquinho de moral que muitas das vezes para apagar a situação ruim que eles têm na maioria dos jogos, entendeu? Então é um processo bastante complicado, vai lá de cima a ordem também dos conselhos de arbitragem das federações, então é muito relativo à interpretação de que forma que vai punir esse jogador, porque se o jogador tem o objetivo de fazer o drible em direção ao gol, não tem o porquê, um motivo de punir o cara, se o cara não tá praticando antijogo nenhum, não consigo entender isso. Se o cara tá abrindo espaço para ir em direção ao gol, tentar tá praticando o esporte de maneira correta, o futebol não tá praticando ato antidesportivo nenhum, o cara só tá tentando fazer o drible e ir em direção ao gol para tentar marcar o gol para o seu time. Mas já esse aspecto eu não consigo ver de outra maneira a não ser uma coisa absurda. Já tem outro aspecto que a gente pode avaliar, que é o cara igual o Neymar fazer o drible para provocar o adversário numa goleada assim, para zombar do adversário. Aí eu acho que é até cabível um cartão ali, uma punição maior, mas mesmo assim eu ainda acho meio que assim, babaquice, cara, porque saudades do futebol de antigamente, porque onde já se viu um drible, se antigamente você falasse que algum dia um jogador iria ser punido por um drible, eu acho que a galera ia rir da tua cara, porque é um completo absurdo o que o futebol está se tornando. Eu acho que a FIFA está querendo cada vez mais, as federações e tal, a arbitragem está querendo cada vez mais acabar com o futebol, porque ódio ao futebol moderno. Porque, meu Deus do céu, eu achei pertinente trazer isso aqui, galera, para o canal, esse assunto, porque a gente tem que ficar de olho, porque é um completo absurdo. Eu fico imaginando, igual eu abri esse vídeo falando o que seria do Ronaldinho, Zidane, Ronaldo Fenômeno. O quê? Djalminha, essa galera toda aí que era caracterizada por driblar. Por driblar, esses caras todos iam ser expulsos em todas as partidas, porque o que eles faziam, o Ronaldinho Gaúcho ia ser expulso em toda a partida, porque a quantidade de dribles que ele fazia e sempre... Aqueles 3 balãozinhos icônicos do Ronaldinho, ele recebeu os amarelos ali, tá ligado? Só ali, seriam dois amarelos e ele ia ser expulso, então, cara, é uma situação assim que a gente, se pegar para analisar, é um assunto muito mais complexo do que parece ser, mas se a gente pegar para analisar, vai ver assim, cara, que é um completo absurdo as proporções que estão se tomando aí em cerca de decisões de arbitragem. Então é bastante preocupante. Eu concordo, cara. Eu lembrei o nome do termo do basquete, é trash talking. Trash talking, conversa mais ou menos assim, provocativa, lixo e tal. Cara, isso rola rodo no campo. E isso é pior do que o drible, até, se você preparar pra pensar. Os jogadores se xingam o tempo inteiro dentro do campo, cara. Aí por exemplo, dá cartão amarelo pro Paquetá, igual deu. Pra ele por conta desse drible aí, vamos supor que puniu, que eu não gosto nem de ver explicação, porque eu fico irritado, cara. Eu fico irritado com qualquer explicação por conta disso. Aí deu o cartão amarelo pra ele. Aí vai numa falta que quase quebra a perna do cara, nem dá amarelo, não dá cartão nenhum. Aí vai entender o critério. Qual é o critério? Aí, né, do árbitro na partida, um exemplo. É uma coisa completamente absurda. Completamente absurda, cara. Uma coisa completamente... Cara, é sem precedentes uma coisa dessa, tá ligado? Porque não faz nenhum sentido, cara. É só você... Cara, e esse lance é nítido, tá ligado? Esse lance é nítido. Se o Paquetá acerta a lambreta, ele tá livre. Podia ter chegado a marcação depois. Mas ele tá livre. O espaço, ele atacou o espaço. Só que o jogador adversário foi lá e conseguiu pegar a bola, né? Ele meio que pulou e deu uma cabeçada e tal. E, cara, você vê no lance o jogador adversário, nem vai tirar satisfação pro Paquetá. O Paquetá tenta dar continuidade ao lance. A árbitra, ela para o lance e dá o cartão amarelo pro Paquetá. O Paquetá depois fica até com a mão na cabeça, assim. Absurdo, cara. Absurdo. Eu confesso que eu não vi o jogo, eu só vi os lances mesmo, vi esse lance mais polêmico e tal. Eu não sei se o Paquetá foi provocado e ele tentou tirar a limpo. E mesmo se ele tivesse sido provocado, isso daí não
não é motivo para ele levar cartão, não justifica o cartão que ele tomou. Eu acho que se eu fosse dirigente do Lyon, eu ia com unhas e dentes aí para cima da federação ali da França, que organiza ali o campeonato francês, porque, cara, isso é ridículo. É só a gente botar aí se fosse um jogo mais importante, se fosse um jogo de Copa valendo o campeonato, se fosse até um jogo importante, o próximo jogo fosse um jogo importante na tabela do Lyon, ou se for um jogo importante na tabela do Lyon, o Paquetá está pendurado, poderia estar suspenso caso ele já tivesse um cartão amarelo. Então é uma coisa completamente absurda por um recurso que o cara tem, e geralmente são os brasileiros que têm esse recurso. Não é coincidência aí que foram 2 brasileiros que tomaram cartão amarelo na França, pelo menos que eu saiba. Foi o Neymar e o Paquetá por lances de dribles e tal. E é absurdo, cara. É absurdo. Isso é uma jogada do futebol, 1 contra 1. É uma jogada muito usada aí para liberar espaço. E levar cartão amarelo porque você está exercendo certo a sua profissão é ridículo, cara. É a mesma coisa, traçando um paralelo. Dar cartão amarelo porque vai fazer pênalti de cavadinha, tá ligado? Não, exatamente, que o Djalminha fazia, o Louco Abreu também depois fazia. É a mesma coisa, traçando um paralelo, você está fazendo o seu trabalho de maneira certa e você está sendo chamado a atenção porque você está fazendo isso. Então, cara, não dá para entender. Agora, Pablo, para a gente encerrar aqui esse vídeo, um aspecto que eu acho importante, aproveitar que a gente está falando do Paquetá e do Lyon. Cara, o Paquetá tá jogando muita bola. Ele chegou no Lyon, ele chegou na Europa, digamos. Quando ele tava no Milan. Então, ele chegou assim no Milan. Começou a demonstrar que aquele Paquetá do Flamengo, assim, começou meio tímido na Europa e tal, mas no Milan, digamos assim, jogou só algumas partidas bem, mas no Lyon, cara, ele desabrochou, jogando muito. Sim, cara. A questão do Milan pra mim foi que quando ele chegou lá, o técnico era o Gattuso. É óbvio que é o campeonato italiano e tal, tem toda aquela questão de adaptação. Tanto é que tem muito argentino no campeonato italiano, porque eu acho que uma das bases assim, do futebol argentino se assemelha um pouco com a italiana, então já fica mais fácil assim, para a adaptação do jogador argentino na Itália. E os jogadores brasileiros eles têm muita dificuldade assim, de jogar ali no campeonato italiano, por ser um campeonato um pouco mais pesado, exige menos técnica. Os técnicos não gostam muito daquela da firula do jogador que descontrai ali no jogo, dá o drible, parte para cima, vai para 1 contra 1. E o Paquetá tinha muito disso. O Gattuso gostava disso, do Paquetá, dele como elemento surpresa ali, chegando por trás, fazendo mais ou menos o que o Paulinho fazia na seleção brasileira ali da Copa de 2018. Mas aquela ali não era a posição que ele mais se destacou. A gente viu no Flamengo que ele se destacou pra caramba antes de sair, quando o Barbieri põe ele um pouco mais à frente ali para jogar como armador meio avançado. E ele deu muito certo. E é essa posição que ele tá jogando no Lyon agora, tá se destacando. E lá no Milan, cara, o Gattuso saiu, que era um cara que bancava muito ele lá e tava jogando até bem. Não era o melhor Paquetá que a gente estava acostumado a ver, mas era um Paquetá que estava jogando bem, estava tendo regularidade, fez até uns golzinhos e tal. E depois que o Gattuso vai embora, o técnico pegou uma implicância com ele, porque achava que ele tinha que cumprir um papel tático e não podia destoar disso. Então, ele ficou no banco, entrava só um pouco, não teve minutos e tal, e a melhor coisa que ele fez foi pro Lyon. Na temporada passada ele já começou a se destacar com um pouco mais de liberdade. O técnico na temporada passada já chegou a falar que o Paquetá só saía do time dele se tivesse machucado para ser poupado. E nessa temporada agora ele pegou a 10 do Depay e é o dono do time, cara. É o dono do time. Todas as bolas passam pelo pé dele. É um cara que vem se destacando muito aí ofensivamente, fazendo bastante gols. É um cara que sabe chutar bem. Tem um bom passe, tem um bom drible. Tá indo bem na seleção também. Tá indo bem na seleção também. Então, tipo assim, o Paquetá fica difícil chamar ele de gênio, mas ele é um cara fora de série. Eu acho que ainda ele tem muito para demonstrar com um jogador novo, digamos assim, mas o que ele já vem demonstrando
já está, digamos assim, se consolidando. Tem mais temporadas a serem disputadas para ele chegar a esse patamar lá em alto nível, para disputar em alto nível como jogador de alto nível na Europa. Mas a próxima temporada ele já deve ir para um time grande da Inglaterra. É isso que eu ia falar. Ele jogando desse jeito, que tá jogando no Lyon. Na seleção brasileira jogando muito também. Essas últimas partidas aí das eliminatórias a gente viu muito bem isso. Então eu acho que ele no Lyon, se bobear, vai ser a última temporada dele, que em breve ele vai para um outro centro aí do futebol. Acho que ele só continua na França se ele for pro PSG. Pode ser uma possibilidade. Não. Pelo amor de Deus, não. Vai para outro lugar. Eu tô falando que eu quero que ele vá. Eu tô falando que ele só continuaria na França, ao meu ver, se ele fosse pro PSG, que ali no meio-campo ele não tem concorrência nenhuma no meio-campo do PSG. Aí realmente o PSG assassina de vez o campeonato francês, que, pô, pelo amor de Deus, né? Não, olha só, o campeonato francês é fraco, era pro PSG tá nadando de braçada, e o Pochettino consegue fazer o time ter dificuldades, cara. É simplesmente impressionante. Se estranhando com o Messi, batendo de frente com diversos jogadores. Mas dá aí, sei lá, mais uns 4, 5 jogos aí, continua nessa penúria aí, o Pochettino cai, irmão. Mas eu falei pra você, eu falei várias vezes aqui que o problema maior do PSG esse ano ia ser o Pochettino. Enfim. Mas isso daí tava óbvio, desde a temporada passada que ele não conseguiu ganhar nada com o melhor time do campeonato, tá ligado? Bom, enfim, galera, encerramos aqui esse vídeo. Foi importante trazer aqui esse assunto que nós achamos bastante pertinente, porque parece que querem acabar com o futebol, o drible. Digamos assim, o lance é a alma do futebol, é uma coisa assim mágica, que lá atrás Ronaldinho Gaúcho, como eu falei, implementou isso de forma genial naquela época de ouro dele no Barcelona. E eu falo do Ronaldinho Gaúcho bastante, que eu sou muito fã e para mim é o maior expoente técnico assim, em termos de drible. É o cara que sabia assim, driblar como ninguém. Até tem vídeo no canal, galera. Não esqueça de conferir. Showman no futebol. Showman. Que é o que é muito visto lá nos esportes americanos. Showman mesmo. Cara, só teve o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Bom, galera, então estamos encerrando aqui. Foi legal também, aproveitamos e falamos um pouco do Paquetá, que vai ter seu destino selado se continuar jogando dessa forma aí no Leão, jogando muito, e que ele continue dando muitas carretilhas e muitos dribles para afrontar essa arbitragem vergonhosa aí da França. Não se esqueça de deixar aqui embaixo, no campo dos comentários, sugestões para novos vídeos que vocês queiram que nós façamos. Um assunto aí que você tem em mente, escreve aqui embaixo no campo dos comentários, que nós vamos trazer aqui para o canal e debater bastante. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!